A disciplina na igreja é um dos principais meios que Deus usa para corrigir e restaurar seus filhos quando caem em pecado. É também um modo pelo qual ele mantém a unidade, pureza, integridade e boa reputação da igreja, através da instrução, admoestação, conselho e repreensão, tanto em público como em particular, em alguns casos, até por meio da exclusão social ou remoção do rol de membros. Deus corrige seus filhos desobedientes ou então remove da igreja aqueles que não são realmente seus. O próprio Senhor Jesus declarou ser a igreja um instrumento que o céu emprega para executar essa difícil, porém necessária função. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um prazer estar aqui mais uma vez desta feita para fazermos algumas considerações a respeito da lição de número 8, a disciplina na igreja. Para início de conversa, eu julgo muito interessante nós lembrarmos que na lição passada estudamos sobre os ministérios da igreja, lembrando que a igreja é, por natureza, poderosa. O Deus poderoso, Criador da igreja, concedeu poder à igreja e no estudo a respeito dos ministérios, nós concebemos a ideia daqueles a quem Deus escolheu para administrar e executar o poder da igreja. Quando nós falamos de disciplina, ainda estamos no universo da consideração da natureza poderosa de Deus, porque, em vista deste poder, a igreja executa esta tarefa necessária, inclusive para a sua saúde, que é a disciplina. Porque a igreja é poderosa, ela tem homens escolhidos por Deus para administrarem esse poder. Porque a igreja é poderosa, ela tem autoridade para exercer a função de disciplinar. Podemos definir o poder da igreja da seguinte maneira: o poder da igreja é esta autoridade dada por Deus para levar a efeito a batalha espiritual, proclamar o evangelho e exercer a disciplina na igreja. Tendo dito isso, vamos à nossa introdução, lembrando sempre que esse texto pequenino da introdução não pode ser desconsiderado, porque aí está alguns princípios interessantes que regem todo o nosso estudo dos outros tópicos da lição, especialmente, logicamente, a lição de número 8, a disciplina na igreja. Portanto, nós temos na nossa introdução desta lição alguns princípios básicos que dizem respeito à disciplina. O primeiro deles, disciplina é uma doutrina bíblica. Disciplina não é uma ocorrência acidental, solitária, que é possível que seja, inclusive com muito esforço, percebida nas Escrituras, mas nós temos uma variedade considerável de ocorrências do registro bíblico que dizem respeito à disciplina, bem como uma variedade de atos disciplinares, inclusive pecados que devem ser disciplinados. Em vista dessa abundância de registro bíblico, dessa clareza, inclusive de maneira de disciplinar, considera-se, portanto, a disciplina como uma doutrina bíblica. Segundo princípio é que a disciplina é uma prática da igreja cristã. A disciplina, em qualquer momento em que se observa a igreja cristã, ela está de alguma ou de outra maneira presente, ora de maneira mais permanente, de maneira, eu diria, mais numerosa, outra hora de maneira menos numerosa, menos presente, uma hora bem administrada, outra hora má administrada, de maneira que, de uma ou de outra forma, a disciplina caracteriza-se por ser uma prática da igreja cristã. Terceiro princípio que nós podemos observar na nossa introdução é que a ausência da disciplina é prejudicial. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. E aí eu abro um parêntese para dizer que tanto
o excesso mal administrado com propósitos errados, não bíblicos da disciplina é prejudicial, bem como esse outro lado do pêndulo, que é o lado da ausência de disciplina, é prejudicial. Inclusive, Eurico Bergsten, o teólogo pentecostal, que tem um reconhecimento brasileiro considerável, diz que a disciplina saudável deve passar pelo meio desses dois extremos. O extremo da disciplina exagerada, motivada muitas vezes por raiva, por ódio, e pelo outro extremo da ausência de disciplina. E em quarto lugar, o quarto princípio que a gente percebe ainda na nossa introdução é a disciplina no processo formativo do caráter cristão pode ser corretiva ou formativa. Como um processo formativo do caráter cristão, nas modalidades corretiva e formativa. Portanto, a princípio, a disciplina tem propósitos benéficos para a gente já pôr de lado, resistir a esse preconceito a respeito da disciplina, ainda mais agora, nesse momento em que os inimigos da igreja se multiplicam em nome da preservação do direito humano, todos são desobrigados e todos são condenados quando se pratica o ato de ajuizar valor, de julgar atitudes e, portanto, determinar algumas atitudes relacionadas à prática de alguém, ou seja, é proibido julgar, é proibido avaliar, é proibido decidir, julgar algumas atitudes erradas de pessoas. Então, na nossa introdução, nós temos a disciplina, uma doutrina bíblica, a disciplina é uma prática da igreja cristã, a ausência de disciplina é prejudicial e a disciplina no processo formativo do caráter cristão pode ser corretiva ou formativa. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, a necessidade da disciplina bíblica. Não é da disciplina vingativa, não é da disciplina odiosa, não é da disciplina com fins, inclusive políticos, como nós já observamos ocorrências, não é a disciplina em nome da degradação pública de um adversário ou algo do tipo. É a disciplina bíblica. A disciplina bíblica, ela tem, logicamente, propósitos bem definidos e estabelecidos pela Bíblia, que passam bem longe desses propósitos que dizem respeito a alguns propósitos desagradáveis a Deus. Primeiro subponto, Deus é santo. Quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. E aqui a gente precisa primeiro ter a concepção de que a santidade de Deus não é uma conveniência de entendimento particular da igreja, ou seja, as pessoas entre si concordaram que Deus é santo. Está acima disso, é um atributo, é uma característica essencial da natureza divina. Deus é santo. E, em segundo lugar, a gente precisa também considerar que a atitude disciplinar está muito ligada ao reconhecimento ou à desconsideração das pessoas a respeito dessa característica do ser de Deus. Portanto, concebendo, tendo entendimento de que a santidade é um atributo divino, é uma característica do ser de Deus, tendo a concepção de que é necessário que a igreja reconheça a santidade de Deus, considera-se que o conceito e o modo de tratar o pecado deve se partir da santidade de Deus. Em outras palavras, o pecado na igreja deve ser tratado não conforme as nossas conveniências, não conforme o contexto em que ele possa estar inserido, mas em qualquer circunstância, o pecado deve ser tratado como Deus vê, em nome da sua santidade essencial e em nome do nível do reconhecimento que nós temos da santidade de Deus. É necessário considerar também a relação da igreja com o propósito de honrar a santidade de Deus. A igreja honra a santidade de Deus no serviço, na adoração, na comunhão
e no testemunho, especialmente nesses dois últimos aspectos de reconhecimento da santidade de Deus por parte da igreja, na comunhão e no testemunho, é que se insere, por vezes, a necessidade de disciplina, porque o pecado ele acaba por prejudicar a relação mútua entre os irmãos e também alastrar-se nessa comunhão, prejudicando a comunhão quando não corrigido, quando não freado, quando não resistido, e principalmente ele degrada, prejudica o testemunho da igreja, logicamente, o testemunho, o crédito do evangelho na sociedade em que essa igreja local está inserida. Então, quando nós pensamos em disciplina bíblica, é preciso partir desse pressuposto básico: Deus é santo. Santidade é uma característica da natureza de Deus. A igreja, os irmãos em particular, precisam reconhecer a santidade de Deus e também, nesse sentido, considerar o fato de que o pecado na igreja deve ser tratado não conforme o nosso filtro de conveniência pessoal, mas conforme Deus vê, à luz da santidade de Deus, e considerar que a igreja trabalha para a honra da santidade de Deus, especialmente na comunhão e no testemunho, e o pecado, para não prejudicar a comunhão e o testemunho, deve ser resistido, deve ser freado por meio da disciplina. As igrejas são a glória de Cristo, não apenas no amor fraternal que demonstram, mas em sua pureza e devoção ao serviço de Deus. Elas não são apenas associações pequenas temporárias, ainda assim podem refletir a glória de Cristo à vista de um mundo que a observa como puras gotas de orvalho refletem o brilho do sol. Percebam que essa citação de John Dagg, do Manual de Eclesiologia, faz menção deste compromisso essencial da igreja de trabalhar para a glória da santidade de Deus. Inclusive, ele usa uma metáfora bonita, como puras gotas de orvalho refletem o brilho do sol. Primeiro subponto, Deus é santo. Segundo subponto, a igreja é santa. E aqui cabe lembrar que quando se estuda sobre a natureza da igreja e seus atributos, suas características essenciais, somos apresentados a pelo menos 3 grandes atributos da igreja. Primeiro, a igreja é santa. Segundo, a igreja é una. Terceiro, a igreja é universal. Então, nós somos apresentados no estudo, inclusive, da natureza da igreja. Nós já estudamos em alguma lição sobre esse assunto, sobre a santidade da igreja, a unidade da igreja e a universalidade da igreja. Quando nós estudamos especificamente sobre a disciplina, nós, a princípio, reconhecemos Deus como santo e, em segundo lugar, reconhecemos a igreja como santa, essa trabalhadora da santidade, esse povo separado, esse povo consagrado que precisa tratar como Deus vê o pecado, e por muitas vezes é necessário o ato da disciplina. Repito, disciplina bíblica. Em terceiro lugar, terceiro subponto, quando a igreja não disciplina. Além de maneira geral, a igreja ser santa, cada crente individualmente também deve ser santo. Nesse sentido, apresenta-se a necessidade de se trabalhar pela santidade, e a disciplina faz parte deste serviço. Como nós já consideramos aqui, a igreja é uma trabalhadora em prol da santidade de Deus, uma trabalhadora santa que trabalha para a santidade de Deus e vê as relações humanas, vê a comunhão, vê as relações que ela estabelece à luz da santidade de Deus. Quando a igreja não trata o pecado de maneira disciplinar, ela corre o risco de sofrer alguns prejuízos
que, como assim, uma queda de dominó, vai exercendo prejuízos repetidos e em cadeia. Quando não se trata de um pecado, quando não se disciplina o pecado por alguma razão, a igreja acaba tendo como efeito dominó uma série de problemas decorrentes disso. De fato, todos os cristãos devem procurar progredir para a edificação da igreja. Exortação que não se aplica apenas ao crescimento numérico da igreja, mas também, e de fato prioritariamente, à edificação ou ao crescimento da igreja na maturidade cristã. A força de todas essas passagens está em recordar-nos que devemos trabalhar pela pureza da igreja visível. Inclusive, o Wayne Grudem, de quem é esta citação, elenca, numera algumas características, segundo ele, denotam uma igreja mais pura, mais santa. Entre estas características está a pregação expositiva da palavra de Deus, está o fortalecimento da comunhão, está a oração, e também está a disciplina. Então, segundo a ótica de Wayne, a igreja que não disciplina não é uma igreja pura. A igreja que não disciplina, ela não está no nível de santidade esperado por Deus. Então, a igreja que não disciplina está correndo um risco de prejuízos tremendos. A igreja que não disciplina não está cumprindo a sua função de trabalhadora em prol da glória da santidade de Deus. Tendo dito isso, vamos ao nosso segundo ponto, o propósito da disciplina bíblica. E aí, nesse ponto, eu quero começar fazendo menção da tensão do julgamento. E a igreja, quando disciplina, ela julga. A igreja, como disciplina, quando disciplina, ela se põe no lugar de juíza. E aí nós entramos em um contexto sensível, problemático, especialmente atual, em que o ato de julgar é mal visto. O ato de julgar, segundo os acusadores da igreja, só é de Deus e ninguém tem a capacidade de julgar, de avaliar a atitude de ninguém. Mas no âmbito do estudo da disciplina, nós vamos compreender, conceber uma ideia diferente. Sobre a igreja e sobre o crente individual está a responsabilidade, sim, de julgar, de avaliar atitudes pecaminosas de outras pessoas. Em nome do quê? Em nome da santidade da igreja. Em nome do cumprimento do trabalho da igreja para a glória da santidade de Deus. Em nome do quê? Em nome da preservação do testemunho da igreja. Em nome do quê? Em nome da preservação do crédito do evangelho na sociedade em que essa igreja local está inserida. E preste atenção para essa citação de Mark Dever, do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Lembrem-se de que Deus mesmo é um juiz e, numa escala menor, ele tensiona que outros também julguem. Ele deu ao Estado a responsabilidade de julgar. Em várias passagens bíblicas somos exortados a julgar a nós, somos também instruídos a julgar uns aos outros na igreja, mas não de maneira final como Deus julga, ou seja, julgar o futuro eterno de alguém. Esse julgamento não é permitido, porque nós não temos condições. As palavras de Jesus em Mateus 18, as de Paulo em 1 Coríntios 5 e 6, em outras passagens, nos mostram com certeza que a igreja tem de exercer o julgamento dentro de si mesma. Igreja que se abstém de julgar. Igreja que se abstém do juízo. Igreja que se abstém da avaliação criteriosa e bíblica da atitude dos seus membros é uma igreja que não cumpre o propósito que está estabelecido sobre ela de trabalhar para a glória da santidade de Deus. Então é possível, sim, julgar. Somos lembrados da necessidade de julgar,
Qual é a proibição de julgamento? Julgamento eterno. Nós não temos condições de fazer esse julgamento a respeito do futuro eterno das pessoas. Julgamento é divino. Então, quando nós reivindicamos esse tipo de julgamento, nós estamos desafiando o próprio Deus, querendo nos colocar no lugar de Deus. Nós estamos voltando à prática satânica de tentar usurpar, né, a autoridade eterna de Deus. Esse julgamento não, mas o julgamento, a avaliação mútua, inclusive pessoal, sim, e este julgamento é necessário para que a igreja consiga desenvolver um exercício de disciplina bíblica. Se não julga, não disciplina. Se a igreja não pode dizer o que está errado, julgar o que está errado, a igreja não tem autoridade de dizer o como deve ser o certo. Portanto, a igreja, nesse patamar de julgadora, de avaliadora, ela tem autoridade para dizer aos seus membros como eles devem ser e tem autoridade para julgar a respeito de como eles não devem ser. A disciplina bíblica tem o propósito, primeiro, de manter a honra de Cristo. Não é o propósito de manter a honra do pastor, não é o propósito de manter a honra disso ou daquilo. Esses propósitos podem ser conseguidos na justiça, mas a disciplina bíblica ela tem o propósito de reivindicar a preservação da honra de Cristo. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão, e eu não preciso nem te fazer lembrar de, inclusive, vários tristes testemunhos de pessoas que, inclusive, não aceitam Jesus de maneira alguma, porque foram impactadas prejudicialmente por um mau testemunho cristão. E aí eu lembro do que está escrito em 1 Coríntios 5:1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vós. Ou seja, naquela ocorrência clássica, que todas as vezes que nós estudamos sobre disciplina, nós temos que tratar sobre ela, especialmente sobre o tópico exclusão. Pecado horrível que ocorria na igreja em Corinto, inclusive conhecido por todos. E aí, comprometendo o testemunho, comprometendo a honra de Cristo na cidade de Corinto, comprometendo o testemunho da honra de Cristo na cidade em Corinto. E aí, logo em seguida, no versículo 2, o apóstolo Paulo apresenta a responsabilidade que a igreja tinha de julgar, de avaliar, de decidir a respeito desse problema, e não decidiu. Versículo 2 diz assim, de 1 aos Coríntios 5. Vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aqueles que fez isso? Não sei por qual razão, mas a igreja em Corinto deixou de julgar, deixou de exercer juízo mediante esta situação. Então, primeiro propósito da disciplina cristã, da disciplina bíblica, é a manutenção da honra de Cristo, tanto internamente e principalmente externamente. Segundo propósito da disciplina bíblica, da disciplina cristã, frear o comportamento pecaminoso. O pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. E aí eu quero fazer a consideração desse poder do pecado e sua capacidade de alastrar-se. O poder do pecado é muito grande. E a força do mau exemplo atrai e contamina. Se permitirmos que os membros cujo exemplo é mau vivam impunemente seus pecados na igreja, estaremos cooperando para que os outros membros aprendam o mesmo, fazendo com que o pecado se assenhoreie da igreja, se torne senhor da igreja. Então a gente precisa ser lembrado de que o pecado não é algo assim desconsiderável, não é algo
como se fosse um acidente da trajetória, levantou, bateu a poeira, começa tudo de novo, está tudo bem. Não. Nós precisamos lembrar que o pecado tem poder. E um dos poderes do pecado é esse poder de contágio, esse poder de se alastrar como se fosse uma espécie de vírus de muita facilidade de contaminação. E a disciplina serve como uma barreira de resistência a essa avalanche contaminadora do pecado. Então, não é possível, não é aceitável que uma igreja se abstenha da disciplina, porque daqui a pouco o pecado e não Cristo será o seu Senhor. E em terceiro lugar, terceiro subponto, não tolerar a prática do pecado. A consequência disso, da ausência de disciplina, é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina fatalmente fracassará. É uma igreja que será, ao invés de potencialmente santa, trabalhadora em prol da honra, da publicação, do testemunho da santidade de Deus, uma igreja que será, sem dúvida alguma, prova do poder do pecado. Portanto, uma igreja vencida, uma igreja fracassada, uma igreja que, inclusive, corre o risco de fechar as portas. Nós temos exemplos tristes de igrejas que, por conta de alguns pecados não tratados, literalmente fecharam as portas. E alguns testemunhos de igrejas nessas circunstâncias demonstram o fato de que é muito difícil recomeçar. Missionários já foram para lá, a igreja sede já fez grandes festas lá, pessoas até se decidiram por ocasião dessa festa, e movimentos missionários de fora já passaram por lá, e outros pastores já passaram por lá, e alguém diz assim, parece que aquele lugar é amaldiçoado, não é um campo fértil, não, é porque houve uma circunstância em que o pecado tornou-se senhor da igreja, não foi devidamente tratado pelo ato disciplinar, e aí nós temos um exemplo literal, visível, palpável, eu diria assim, de uma igreja que fracassou. E aí eu quero fazer menção, sabe do quê? De um registro histórico que comprova o fato de que a disciplina, especialmente a exclusão, em alguns casos específicos de pecado, não prejudica o crescimento da igreja. Observe, nos dias anteriores à Guerra Civil Americana, os batistas do Sul excluíam quase 2% de seus membros a cada ano. Embora pareça incrível, as igrejas cresciam enquanto eles faziam isso. De fato, as igrejas cresciam o dobro da taxa do crescimento da população. Portanto, a preocupação de que uma mudança para esse tipo de disciplina bíblica na igreja talvez seja anti-evangelística é, no mínimo, infundada. É claro, nós estamos falando de uma das formas, um dos modelos, um dos estágios, eu diria assim, da disciplina, que é a exclusão. E aqui, tendo em vista esse registro bíblico, prova de que a igreja, quando se compromete de maneira a exercer a disciplina, ela, na verdade, é fortalecida. Na verdade, ela é preservada e é possível que ela, inclusive, continue crescendo. Mas, apesar, senhoras e senhores, que o propósito da disciplina bíblica seja manter a honra de Cristo, frear o comportamento pecaminoso, não tolerar a prática do pecado, nós precisamos ser lembrados que a disciplina também tem sempre o propósito de restauração, cura e salvação do faltoso. Porque só se a gente lembrar que a disciplina tem o propósito de honrar Cristo, de frear o comportamento pecaminoso, de não tolerar a prática do pecado, nós vamos entender que a disciplina tem um fim que não diz respeito ao pecador. O pecador é meio que excluído, é alguém que precisa
ser desprezado. E não, a disciplina bíblica ela possui o propósito de restauração, de cura e de salvação do faltoso. Conforme o ensino de Jesus, toda a disciplina deve sempre ter como alvo principal ganhar o faltoso. Mateus 18,15, se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Fechando a conta do ponto 2, avancemos para o ponto 3, que são as formas de disciplina bíblica. Primeiro subponto, a disciplina como modo de correção. Comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo de disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. A ausência de disciplina reforça o comportamento errado e a gente já viu isso. A disciplina, portanto, ela tem que conduzir o pecador para um comportamento correto, para uma vida orientada do ponto de vista bíblico. Não é destruir o pecador, não é desfazer-se do pecador, não é acabar com a vida do pecador, não é expor o pecador a uma degradação moral, uma degradação da sua imagem, mas orientá-lo para a orientação bíblica da vida corretamente. E aí, nesse sentido, nós fazemos menção, em primeiro lugar, da necessidade geral de correção. Todos nós, em algum momento, de alguma maneira, precisamos de correção. Correção não é para nos destruir, a correção é para nos colocar no caminho correto. Segundo, a correção é algo que contribui, não é algo que prejudica, é algo que apresenta benefícios. Aí nós falamos da contribuição da correção. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Em terceiro lugar, nós temos a resistência à correção. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não um filho. Existem pessoas que não estão dispostas à correção e aí, diante de Deus, eles não são tratados como filhos. E, em quarto lugar, nós temos o prejuízo da ausência de correção. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. E o comportamento errado é reforçado. Então, a disciplina como modo de correção apresenta, primeiro, essa nossa necessidade geral de correção. Segundo, apresenta a contribuição da correção. Correção não é para prejudicar, correção é para beneficiar. Nós temos que considerar que nem todas as pessoas estão dispostas à correção. Nesse caso, eles se tornam bastardos, não filhos. E nós precisamos considerar que a ausência de correção acaba por reforçar um comportamento pecaminoso. Segundo subponto, a disciplina como forma de restauração. Nós não podemos perder de vista esse propósito amoroso da disciplina, porque nós vira e mexe vamos estar debatendo sobre a disciplina é algo negativo, a disciplina é algo positivo, a disciplina prejudica, a disciplina contribui. Se nós tivermos em mente essa natureza bíblica da disciplina, nós não vamos mais ter, inclusive, a necessidade de debater sobre a negatividade, o poder de prejuízo que a disciplina possa exercer, porque a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido. E aí, é claro, para que se cumpra esse propósito da disciplina de restaurar o ferido, a aplicabilidade da disciplina também deve ser bíblica. Como eu já disse, a disciplina, em muitos casos, é utilizada como forma de vingança, é utilizada como movimento político, é utilizada para atingir inimigos, é utilizada para conseguir objetivos, inclusive financeiros, em alguns casos, em algumas ocorrências. Então, se precisa ter maturidade para se administrar a execução da disciplina. E a maturidade passa pela consciência de que a disciplina cumpre um importante papel de restaurar
o ferido. E em terceiro lugar, nós temos assim a disciplina como um modo de exclusão. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Os outros modelos de disciplina, o mais conhecido deles apresenta a consequência de suspensão de cargos, suspensão de ofício local, se é diácono, auxiliar, presbítero, claro, suspenso desse trabalho, perde, nesse caso, né, esse ministério, esse ofício local, não tem oportunidades. Isso é para destruir o pecador, não, para que ele valorize o estado anterior e volte para ele. É restauração, é cura. Mas se tem esse outro método que é aplicado em casos específicos e casos que dizem respeito ao pecador cujos outros atos disciplinares não foram capazes de restaurá-lo, não foram capazes de ensiná-lo, não foram capazes de mudar o seu comportamento pecaminoso. Ou seja, nós estamos tratando de um pecador inveterado, alguém que parece trabalhar continuamente, de maneira racional, de maneira decidida, pelo mal-estar da congregação, da comunhão, e pelo mal-estar, pela degradação do testemunho da igreja. E nesses casos, inclusive, a própria sociedade, porque inconscientemente a sociedade tem a ideia de que a igreja é poderosa, de que a igreja é essa trabalhadora da santidade, cobra uma atitude disciplinar, uma atitude à altura, por assim dizer. Nesses casos, o ato disciplinar é de exclusão, mas até o ato de exclusão tem o propósito de, no fundo, fazer com que o pecador, distante da comunhão, perceba o valor da comunhão, perceba o valor de estar entre os irmãos, perceba o valor da igreja local, das relações locais, e tente voltar, seja, inclusive, educado a valorizar a comunhão. Esse desligamento corta o vínculo total da comunhão. E aí eu quero terminar com as considerações sobre a disciplina, fazendo menção de duas frases fortes, ao meu ver. Primeira de Greg Wills: uma igreja sem disciplina dificilmente será considerada uma igreja. E a outra frase é de John Dagg: quando a disciplina deixa uma igreja, Deus a acompanha. Deus abençoe você, sua classe, sua vida, em nome de Jesus.